Oi, galera! Meu nome é Vanessa e eu sou professora de português. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que aborda um dos temas mais importantes da literatura, a linguagem do Machado de Assis. A maioria dos livros didáticos trabalham a ideia do Machado de Assis, a forma como ele escreve, como um realista. E alguns, claro, que comentam que, apesar de ele ser enquadrado como um realista didaticamente, ele possui traços que o afastam bastante dessa mesma estética. Só para lembrar um pouquinho, o realismo defende que deve haver um apagamento do narrador para que a matéria narrada fique o mais próximo possível do leitor, para que aquele efeito catártico, aquele envolvimento emocional entre leitor e o texto narrativo ocorra de uma forma mais direta. Mas, quando a gente fala de Machado de Assis, isso é basicamente impossível. A grande riqueza dos seus textos está num narrador que se intromete, que dá ordens ao leitor, que faz com que o leitor volte a ler determinado ponto, volte àquela página. Em alguns casos, ele até xinga o leitor. E a gente sabe que isso faz parte de uma linguagem irônica, de uma linguagem muito própria do Machado de Assis, que faz com que ele seja lido ao redor do mundo em várias línguas. A questão que a gente vai ver hoje vai trabalhar justamente isso, uma coisa chamada interlocução. A interlocução consiste em um diálogo com o leitor, o fato de o leitor fazer parte de uma forma direta do texto. E aí, no processo de construção da literatura, ele é chamado à leitura. E, como eu falei anteriormente, Machado de Assis recorre a isso para fazer essa brincadeira e trazer um caráter mais sério, jocoso ao texto, como se o leitor fosse até desatento em alguns momentos e ele precisa chamar a atenção do mesmo para que ele entenda melhor tudo que ele vai contar a seguir ou algo do tipo. Então, vamos lá para o texto. A sua técnica de referência ao leitor é, com efeito, a consequência de uma atitude geral que podemos definir como um contínuo esforço de aproximação da linguagem coloquial falada. O romancista sente-se escritor, é verdade, e sabe estar se dirigindo a leitores e não pessoas que o cerquem para ouvir diretamente a narrativa da sua própria boca. Não obstante, procura aproveitar ao máximo, dentro das condições da linguagem escrita, as possibilidades que lhe ensaixariam a fala se ele fosse um contador da Idade Média, quando toda a literatura em língua vulgar se propagava mais pelo ouvido do que pela vista. Podemos dizer assim que há em Machado de Assis uma tal ou qual tendência a reduzir uma das antinômias mais nítidas da atividade linguística, qual é a que existe entre a linguagem oral e a linguagem escrita. A gente tem um texto aqui do Matoso Câmara que vai analisar essa parte da linguagem e vai trazer um dado bem interessante para a gente. Comumente, a gente costuma fazer uma dicotomia, ou seja, uma oposição entre língua falada e língua escrita. E a literatura, de uma forma bem generalizada, vem reforçando essa diferenciação. Porém, nosso escritor Machado de Assis fez questão de retomar essa tendência de mostrar que a história é uma história contada e mostrar que o seu leitor pode ser também um ouvinte. E aí a gente vai ver como que isso se concretiza em alguns trechinhos das suas obras. Vamos dar uma olhada na questão. No trecho acima, o autor se refere a um procedimento recorrente de Machado de Assis na construção dos seus romances. Esse procedimento é percebido na seguinte passagem retirada de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, o emplasto, antipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Então, aqui na letra A, o que a gente tem? Um trechinho em que ele vem falando de um emplastro que ele criou, mas em si não há uma recorrência ao leitor. Tá? E essa recorrência a gente vai ver como é que vai acontecer. Na letra B, este Quincas Borba, se caso me fizesse o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece. Dessa vez, o que a gente vai perceber? Este Quincas Borba, se caso me fizesse o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse fizeste aqui está na segunda pessoa. É um traço que vai gerar a interlocução através do pronome tu
que está aqui elíptico. Beleza? Então, dessa forma, através da recorrência à segunda pessoa, tanto na parte gramatical quanto a segunda pessoa do discurso, vai elaborar essa coisa chamada interlocução. Ok? Um traço bastante característico das obras machadianas. Na letra C, a gente tem: senão quando, estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar. Adoeci logo e não me tratei. Aqui a gente só tem traços de primeira pessoa. É o narrador se apresentando, tratando dele mesmo como narrador-personagem. Não há em si um diálogo em relação a isso. Na letra D, vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante 1 minuto, sem ânimo de entrar, ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Aqui a gente tem apenas a recorrência à Virgínia, né? Para quem leu aí o trecho de Memórias Póstumas, é o momento em que ele se encontra no seu leito, à espera da morte, e tem a recepção de uma visita que está prestes a entrar. Na letra E, desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Na letra E, a gente tem de novo a apresentação de um narrador em primeira pessoa. Então, a única alternativa em que há, através do traço gramatical da segunda pessoa, tanto na parte gramatical quanto na segunda pessoa do discurso, é a letra B. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima.